Boa tarde, gente querida. Quarta-feira, dia 10. Por um lapso de agenda, eu marquei esse programa com duas pessoas. E como eu tô ficando velho, há pouco tempo atrás eu comprei uma passagem pro meu filho um dia antes dele viajar. E marquei tudo errado. Então, o Cidiel, que estaria com a gente hoje, não pôde vir. Então, eu tive que trazer só o meu filho. Eu tomara que sirva, certo? Tá aqui meu filho. Felipe Silveira, meu filho, tá aqui. Eu botei lá um grande pianista. Na altura também, 1,90 m. Só se for de altura. Agora é grande pianista de gordo. Não digo nada, não. Ao contrário. Eu preciso pro lado e você pro alto. Então vamos. A gente vai começar com uma música aqui, que é um clássico aqui da música popular brasileira, que é lindo. Que isso aqui é de Johnny Alf, né? Vamos lá. Se a juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho. Aí então, quem sabe alguém chegasse buscando um sonho em forma de desejo, felicidade então pra nós seria que a tarde nos trouxesse a lua e o amor chegasse, eu não resistiria, e a madrugada acalentaria a nossa paz. Fica, ó brisa fica, pois talvez, quem sabe, inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar. Fica, pois talvez, quem sabe, inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar e junto a mim
Isso aqui é Johnny Alf. Eu quis começar com essa música por um simples motivo. Bom, primeiro que vocês estão vendo que eu não estou de violão, eu estou de guitarra. Eu sei que ouviria, a gente ia fazer piano, guitarra e contrabaixo acústico. Eu espero que a minha guitarra esteja cobrindo aí decentemente o piano e vice-versa, né? Bom, eu comecei com essa música por um simples motivo. Pela nossa riqueza cultural. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, sendo meu filho, eu vou esquecer que você é meu filho. É duro entrevistar o filho porque ele me conhece totalmente. Então parece que eu estou entrevistando a mim mesmo, né? Eu já sei tudo que eu vou perguntar e praticamente tudo que você vai responder. Mas eles lá não sabem, então a gente vai ter um papo. O que te levou a gostar de música brasileira? Você vai falar que fui eu, não é? Não. O que te levou a partir para esse lado? Porque você toca jazz, você toca samba, você toca música, você toca muito jazz. O jazz é música americana. O que rola na tua cabeça em relação à música brasileira e americana? Qual que é a ponte que você faz os dois? O que você vê de ligação de uma para outra? Olha, música brasileira foi por causa de você. Não dá pra falar que não, tem tudo a ver. Mas tirando o que eu te apresentei, da onde você... Mas é que tava tudo conectado, né? Eu lembro desde pequeno você colocando Dori Caymmi em casa. Você colocava também... Você mostrou Pat Metheny, por mais que você não ouça tanto, mas você que mostrou... O que me despertou o lado de jazz foi uma fitinha que você tinha, que acho que foi o Luciano Garruti até, né? Nosso parceiro. Que tinha essa fita e deu de presente, não foi? E na época... Que era o trio do Pat. Exatamente. E na época, acho que eu comentava muito, você ficava ouvindo os comentários. Então, mas é engraçado que você não ouvia tanto essa fita. Você ouvia bastante Koinonia. Mas você gostava que era o grupo do Laboriel. Sim, Laboriel, Alex Acuna. Você ouvia... Eu lembro de alguma época você ouvia o Electric Band, mas difícil de ver você ouvindo jazz em casa, né? Eu lembro disso aí. Eu ouvia muito o Metheny também, porque o Metheny bebeu muito na música brasileira. Do Toninho Horta, que tem tudo a ver. Exatamente. Né? Mas aí, o que você vê na música brasileira que é mais interessante do que o jazz, que é o que você toca mais? O que você acha assim que o jazz... Qual é a linha? Não acho que tem mais interessante. Eu acho que tem músicas diferentes, né, pai? Sim. Acho que tem... Eu acho que o que me desperta mais o lance da música brasileira é o lance da canção, que eu acho que não tem nenhum outro lugar. Você acha que os gringos não têm isso? Não, eles têm um lance diferente da gente, mas eu acho que... O jeito deles fazerem canção, isso que você tá falando. O jeito de fazer canção. Agora a gente tem um lance com a letra brasileira que os caras não tem como. Você tem como dar um exemplo do que você falou aí? Não, pai. De cabeça? Alguma canção que você fala? Não, pai. Isso aqui é gringo e é bem feito, mas assim... Se você for tocar qualquer coisa... Por exemplo, When I fall in love... Você acha que isso é bonito? Isso, é um tipo de canção que é de lá, que é simples a letra. Isso você acha que é a típica canção americana. Exatamente. E a letra é muito bonita e simples ao mesmo tempo, que é uma coisa forte de lá. Só que a gente também tem coisas aqui de poetas, tipo com nem o Vinícius de Moraes, o próprio Chico Buarque, que não tem como isso ter lá, né? Você acha que fora eles não juntam poesia com... Tanto que uma coisa que pra mim sempre foi complicado é conseguir tocar essas canções mesmo de forma instrumental, porque elas às vezes não dizem tanto quando o cara tá cantando aquilo, entendeu? Você vai cantar uma música daquela do Chico lá, atravessou... Pô, uma letra dessa... Que é toda em proparoxítono. Isso não tem sentido muito tocar esse instrumental se não tiver alguém cantando, né? Se for instrumental não faz tanto sentido. Agora na música americana, não. É bom você ter falado nisso, porque essa música, por exemplo, ela tem um elemento rítmico muito interessante nas sílabas. As proparoxítonos entram como um ritmo. Tráfego, entendeu? A proparoxítona tem uma... E é engraçado que eu acho que pros caras não deve ser tão interessante como é pra gente, né? Porque se os caras não sacam o lance da métrica de letra, né, disso aí, acho que um cara de outra língua não saca a profundidade disso aí, né? De como deve ser, né? Quer dizer, a nossa poesia você acha que deve soar estranha pra isso? Você tá querendo dizer? Não, às vezes não. Mas isso aí é uma música assim que, né, é até simples, assim, né? Harmonicamente, melodicamente, não. Nada, né? Mas a letra dela é um negócio maluquíssimo. O cara falar tudo em proparoxítona tem que ser um gênio, né? A gente não vê isso muito em música americana. Você não vê essa coisa do cara fazer trocadilho. Talvez tenha o jeito dele, mas não é tão forte quanto a música brasileira. Eu acho. Eu acho. Tanto que as coisas de música brasileira que eu mais gosto de tocar são coisas voltadas ao samba jazz, assim, que é uma... Você curte Aldir Blanc, por exemplo? Você gosta? Eu gosto.
Que o Aldir Blanc tem essa coisa do ritmo. Eu fui falar mal do Aldir Blanc pra Célia, levei uma lavada. Pra cantora? Eu falei, não, porque eu falei, Aldir Blanc, Célia, eu gosto muito do Vitor Martins, eu gosto mas o Aldir Blanc eu acho tão complicado, cara. Aí ela falou assim, não, amigo, o que você tá falando de Aldir Blanc? Você tem que parar e ouvir de novo com atenção as coisas, porque você não pode falar do Aldir Blanc, tem que lavar a boca falando. Só pra lembrar, Felipe toca com uma das grandes cantoras populares aí do Brasil, da época de Elis Regina, tudo mais, chamada Célia. Quem não conhece o trabalho da Célia... Que eu fiquei sabendo que tá gravando um disco com o Ivan Lins agora. Agora, você imagina, tá gravando um disco com o Ivan. Nada ruim, né? Não tem categoria. Ivan mandando um abraço pra você aqui. Denis Bala de Belo Horizonte, Alan Marino, Carlos Roberto de Cachoeiro. Que legal. Márcio Moraes de Brasília, Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves, pô, que legal. E o Roberto de Curitiba também mandando, que eu não sei quem é esse Roberto. Que legal, né? Um abração pra você. Mas, deixa eu te perguntar um lance, assim. Tem gente que pensa que eu sou o seu pai musical em termos de harmonia e tudo mais. Eu sempre digo isso sem nenhum medo de errar, que o Jaime, que é o seu professor, assim, que começou, em quem eu botei você para estudar com, sei lá, 14 anos, 15 anos. Foi, né? Mais ou menos, tem isso de aula com o Jaime, já há uns 10 anos? Faz isso aí. O Jaime foi o cara que começou a largar os horizontes em termos de piano. Eu queria que você me contasse como foi essa primeira aula. A primeira aula com o Jaime. O que aconteceu? O Jaime... Eu acho que eu me lembro, mas é bom você contar. Eu não sei, pai. Eu lembro assim que o Jaime foi um cara que nunca tive dificuldade de me entender com ele, assim. Primeira vez que eu vi o Jaime já parecia que eu conhecia o Jaime há muito tempo, era um negócio muito estranho isso. Mas ao mesmo tempo que eu digo que o Jaime foi meu professor, que eu aprendi todas as coisas de ferramentas que eu sei e tudo mais, você também foi quem me incentivou, né, pai? Porque o lance de tocar com você sempre foi desafiador. Eu vou contar uma história aqui. Quando eu comecei a botar ele para estudar piano, uma professora de bairro, né? Ele tinha o quê? 9 anos? Sei lá, acho. Primeira aula que ele foi ter com a professora de piano, ela perguntou o que você gosta de tocar? Ele falou, jazz. Tocar, eu ouvi, né? Não, o que você gosta de ouvir? Jazz. Pô, 9 anos de idade, a mulher ficou perdida, porque ela achou que, né? Como é que eu vou pegar uma criança de 9 anos, porque você gostava do Take Six, você gostava de umas coisas, e você queria... David Grusin, né? Você que me mostrou David Grusin. Esse daqui na frente, foi umas coisas. A gente ouvia muito isso aí. Então, e você quis estudar já. Aí, bom, coitada, né? Ela mesmo não tinha tanta condição de ensinar, coitada. O que ela pôde fazer em termos de início foi... Depois você teve aula com o Glauco. Um abraço pro Glauco Lima aqui, se ele estiver assistindo a gente. Eu acho que tá aí nos Estados Unidos. Aí, né? Nos Estados Unidos. E o Glauco também te deu alguns toques e tal. Mas eu confesso, quando ele começou a tocar, tinha um sambinha sem vergonha que ele tocava aqui, eu falava pra minha esposa, pô, esse moleque não vai dar nada, né? Não vai rolar nada daí, não vai sair coelho desse mato. E depois mas você não falava isso pra mim, né, velho? Isso é não vou falar o quê? Ué, mas não tinha... Não, porque aí seria... Não, filho, tá ótimo, é isso aí. E eu tocando lá... Seria uma sacanagem, eu chegava lá assim, pô, não, tá ruim, não, falei, nossa, eu tô arrasando, né? Não falava vamos lá, velho. Nossa, eu fiz assim o que fizeram comigo, mas tudo bem. Não falava nada, velho. Assim, aí o que aconteceu? Quando eu botei você pro Jaime, você já... Eu quero contar a primeira vez que ele tocou comigo, foi assim, a gente tava... O cara que tocava com a gente era o Glauco, eu acho. O Glauco faltou. Você já estava tocando, né? Alguma coisa já. Mas você já tinha começado a ter aula com o Jaime? Não lembro, já, né? Não sei, acho que não. Talvez, não sei. Não, você começou a tocar depois por conta de risco, apesar dos... Nada contra os professores, né? Apesar dos professores e contra os professores também, porque você tocava, né? Aí a primeira vez foi assim, o pianista voltou, joguei ele no piano, ele foi, aí nunca mais saiu. Quem apresentou o Jaime foi o Marquito, né? O Marquito Cavalcante, que também tá nos States. Que tá nos Estados Unidos, tá vindo aí, no México e tal. E ele falou assim, vou apresentar o seu melhor professor de piano. Daquele jeito, E aí ele apresentou, e o Jaime é totalmente zen, né? Um cara... O Jaime, ele é bem magrinho, ele parece o Tom Zé. Você olha pro Jaime dele, você lembra o Tom Zé, né? E eu sempre que encontro com o Jaime, eu gordo desse jeito, dou um abraço no Jaime e falo, Jaime, você é o pai musical do meu filho. E ele fala a mesma coisa, né? O Jaime fala assim, não, olha, ninguém vai também se não tiver nascido pra tocar, né? Se o cara não tiver nascido com essa coisa na veia, não vai. Então, mas esse negócio de tocar com você sempre foi desafiado, sempre foi e sempre será. Porque você nunca virou e falou, filho, faz isso, filho, faz aquilo. Não rola isso, né? Eu acho que os tempos são outros. Você tem uma coisa que é dura ficar conversando de pai para filho no ar, né? Ué, mas... É estranho, né, cara? Assim, a gente fica falando um meio do outro, fica esquisito. Mas vou falar aqui. O que aconteceu foi o seguinte, já foi 15, já tem perguntas,
você aprendeu a ouvir as notas e os acordes mais rápido do que eu. Eu acho que Peraí, não, pô, deixa eu falar. Quando eu tinha não. 25 anos, eu não tinha esse ouvido todo que você tem. De jeito eu acho que não. Imagina, lógico. Acho que não. Eu lembro disso aí até hoje, que o que me fez ficar encanado com você foi a fitinha que tinha de ser com a mãe, que vocês namoravam, né, à distância. Conta aí, você namorava à distância com a mãe, aí vocês gravavam uma fitinha falando besteira, dando risada e tal. E aí tem uma hora que... Quantos anos você tinha lá? Uns 18? Não, uns 17, por exemplo. Você pega e toca. Não, isso aqui, que mas desse jeito, que é um negócio meio na onda do Joe Pads. Como é que pode, cara? Não, porque eu já escutava muito, né? Então, mas... Eu já falei aqui que uma das... Mas você ficava tirando essas coisas ou não? Ficava, sempre fiquei. Mas tinha algum guitarrista... Não, mas eu tenho curiosidade de saber isso. Você ficava tirando... Não. Você ficava tirando guitarrista solo ou não? Não, eu não ouvia muito guitarrista, assim. Como é que você condensava pra guitarra as coisas? Não condensava pra guitarra. Eu nunca toquei guitarra. Eu sou um guitarrista frustrado. Não, pra violão. Pra violão, tô entendendo. Porque assim, você fala do método do Paulinho Nogueira, que você foi pegava... que eu ganhei. Tá, mas aí, até aí, beleza. Uma coisa é você tocar os acordes. Mas como é que você fazia bloco melódico? Por exemplo, estamos falando pra músicos hoje, tá ótimo esse papo. Paulinho Nogueira tinha uma sequência que era isso aqui. Só que quantos sambas de bossa nova, né? O samba... Tá, mas a melodia não então, tá... Mas aí que tá, associava com o acorde. Eu começava a caçar. Aquela coisa de caçar no violão as notas. Foi daí. Porque não tem como, se o cara não tiver ouvido, ele não dança e não toca. Mas nessa época você já sabia o que era esse acorde que você estava fazendo? Não, sabia o som. Sabia o som, né? E o nome do acorde, que era um Ré menor com uma Ré com sexta. Tá, mas porque alguém falou ou você sabia? Não, estava escrito no método. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Quer dizer, o meu caminho foi mais auditivo para depois teórico. Quer dizer, depois eu fui entender o que é cada nota nesse braço. Você acha que você melhorou muito o lance de harmona depois do Quarteto Vida ou não? Também. Eu sabia que ele ia Eu tinha certeza que ele ia. Eu tô tendo chance de Quarteto Vida eram 4. Agora vai ter que responder, velho. Me convidou, agora eu vou É uma alegria muito grande. Quero dizer que aqui no estúdio tá com a gente o Rafael, que tá aqui, o nosso amigo. Que ele vai fazer uma pergunta complicada. Não, ele não vai vir aqui, nem a mãe. A nossa querida dona do nosso casa lá, né? A dona do barraco, como dizem nós, tá aqui também, minha querida esposa tá aí. Tá, o braço do Samuel, lá do Rio de Janeiro, deve ser o Samuel. Ah, Samuel. Júnior de Nova Serra, Amos Ferreira de São Gonçalo e Heber. Tem alguma pergunta? Bota aí, ó. Olá, João. Carlos Roberto Miracema. Deve ser ele, meu querido. Olá, João. Gostaria que você e o Felipe tocassem a música Caminho de Volta. Ixi. A gente nunca tocou isso aqui. Mais, cara. Você lembra disso? Eu lembro do início dela só. Eu não lembro, mas... E até pra tocar nessa formação alguém tem que fazer melodia, eu não lembro melodia. Rapaz, a gente nunca tocou essa música ao vivo, acredita nisso? A gente gravou no estúdio, mas a gente nunca tirou. É boa dica, né? Vamos começar a estudar essa música pra tocar ao vivo, porque a música é bonita. O cara tá te acompanhando faz tempo, desde família. Aliás, essa é uma música legal pra regravar de trio. Imagina uma pessoa que todo dia te dá bom dia. Esse querido Carlos Roberto todo dia fala, opa, João, bom dia, João, como vai? Então todo dia tem um bom dia. Eu não te respondo, mas eu leio, viu, mano? É falta de educação, né? Vamos lá. Não vamos tocar, porque a gente nunca tocou. Vamos tocar outra aqui, vamos fazer uma. O que você quer fazer aqui? Qualquer coisa? Quer fazer o jogral que você tinha falado? Não? Pode ser, vamos lá. Essa aqui é... Isso aqui Machado. Tá, Filão Machado, olha só. Quem gravou foi o Javan, né? Olha lá. Olha lá. Deixa eu ver.
fala que isso é Djavan. Me perdoa aí, os improvisos horríveis. Mais um harmonizador do que Mas. Vou fazer uma enquete lá se você não deve começar a tocar guitarra? De jeito nenhum. Vamos ver se que a galera vai guitarra só. João, não baba e não deixa o Felipe virar o jogo de entrevistar. Não, isso aí é o Rafa. Abaixa um pouco a sua guitarra, João. Tá alta a minha guitarra lá no ar. Estamos falando pra baixar a guitarra, porque pra mim tá baixo, João. Então deve ser aí o negócio. Vamos lá. Maurício Viana de São Bernardo, toca Bill Evans, por favor. Vixe. Qualquer coisa do Bill Evans que você conhece. Nossa, como assim toca Bill Evans? Qualquer coisa. Desse jeito? Um pedacinho, não precisa ser inteiro. Você lembra alguma coisa? Desse jeito, tudo que você lembra. Aqui no ar a coisa é assim, cara. Esse programa ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Então você vai ter que tocar o Bill Evans aí. Um pedacinho. Essa é uma do Bill Evans que, aliás, o pessoal fala que isso aqui ficou conhecido como se fosse música do Miles Davis, mas isso aqui por causa do estilo da melodia, né? Não, mas isso aqui, o Miles, ele roubou umas 2 ou 3 músicas. Do Bill Evans? Aliás, tem uma música do Hermeto que ele roubou, falou que é dele, mas é do Hermeto. E essa aqui é uma, Blue and Green, ele falou que era falou que era dele e é do Bill Evans isso aqui, né? Interessante. Essa é bem interessante. Como eu tô tirando uma, mas... Quer dizer que no mundo nada se cria, tudo se copia. Essa é uma dele também, ele fez Letter to Alguém fala o seguinte, que todo mundo enxerga as suas vitórias, mas ninguém vê as suas lutas, né? Eu que moro com você, vejo que você estuda lá, às vezes o máximo que você pode por dia, tem dia que você dá aula o dia inteiro, sobra meia hora, você vai estudar, sobra 15 minutos, você vai estudar, sobra 2 horas, sobra 5, você vai estudar. Eu queria saber o seguinte, qual que é a importância dessa coisa do estudo? Isso é fundamental, isso não é? Que tem gente que acha que não interessa para Deus o quanto você tem de técnica, não interessa para Deus o quanto você tem de estudo, interessa o seu coração. Eu já ouvi gente falar isso, que às vezes isso atrapalha a adoração. Eu já vi já vi gente, vou falar aqui porcaria, mas eu já vi gente me falar isso. O que você tem para dizer sobre essa coisa de estudar? Para você é como respirar? Se você não estuda, você... Como é que é isso? É uma tentativa de melhorar, né, pai? Não tem... Eu sei da minha limitação e eu sei do quanto... Eu sei das cores da minha aquarela, né, que nem você fala. Tô entendendo. E eu tento misturar um pouquinho delas para tentar criar novas cores, né? Mas eu sei da minha limitação. Então eu tento estudar todo dia para poder sair da minha zona de conforto. Mas mesmo assim, às vezes não adianta. Não adianta Você acha que se o cara... aliás, eu quero agradecer aqui o Vlad, querido Vlad, irmão nosso querido, que me deu umas dicas. Vlad, eu continuo sendo um péssimo entrevistador, mas eu gostei das tuas dicas lá no Facebook de como tratar aqui o pessoal que está aqui. Meu filho, coitado, está sendo a primeira cobaia do que eu estou tentando dizer. Uma vez você falou uma frase numa igreja que eu achei interessantíssimo. Como é que a gente trabalha com música? Você falou o seguinte, você falou palavras tuas, não sei se você leu isso ou se você veio da tua cabeça, que você saber todas as palavras da língua portuguesa não transforma você num poeta. Você lembra disso? Foi em Recife? Acho que foi. Lembro. O que você quis dizer? Assim, isso é mais pra você explicar ou não? Não, porque para algumas pessoas tem que explicar. Eu queria que você desse uma consideração sobre isso que você falou. Não, é que eu acho que a música, assim como qualquer outro tipo de língua, né? Sim. Ela deve ser estudada. Para você falar, você tem que saber as regras, né?
do português e tudo mais. Mas você estudando bem e falando bem não faz de você um cara totalmente criativo, totalmente sensível às coisas, né? Então... é engraçado que esse lance da poesia também ela não tá atrelada ao cara ser um gênio, né? Cultural, É, exatamente, formal. Um estudo. O cara não precisa ter um tremendo de um estudo para ser um grande poeta. Não, também concordo com você. Já falei isso em outros programas. Por exemplo, o Cartola era pintor de parede. Então a questão é mais sensibilidade do que... Sim, mas é lógico que uma coisa ajuda a outra, eu acho, né? Não sei, eu tô dizendo, vamos misturar as coisas. Quando eu falei estudo no instrumento, não quer dizer estudo formal, é cultura, conhecimento. Uma coisa que me deixa muito chateado, assim, eu já ouvi vários caras falarem isso, assim, de... você é um cara que estuda muito, fulano é um cara que já não estuda tanto, mas tem mais alma, mas... Eu me sinto péssimo com isso, porque na hora que eu vou tocar, eu tento ao máximo tocar... O que você estudou. Não o que eu estudei, tocar o que meu coração tá falando naquela hora. Parece ser um papo meio... né? Mas eu acho que todo o lance de estudo é pra tentar fazer isso ao máximo na hora, né, pai? Eu não sei, não. Eu fico chateado porque a impressão que dá é que eu tô sendo um cara extremamente técnico e nada emocional, assim, nada de alma, né? Não fica tranquilo, eu não estudo nada e também dizem a mesma coisa. Eu não estudo nada em casa, pego um pouco, penso, teu pai também estuda? Não, eu não toco, você sabe que eu não toco não em casa. E assim, as pessoas me dizem a mesma coisa, né? Pô, legal, tal, você toca também, aquele cara que faz aquela música terrível também, aquele cara tem uma alma maravilhosa. Então, assim, se joga o lado técnico, musical... Mas não dá pra negar, pai. O lance da sua musicalidade, isso aí não tem como negar como toca as pessoas, porque isso é que nem a gente tava conversando, acho que é um negócio muito genuíno, esse negócio muito verdadeiro, entendeu? Acho que tudo que é muito verdadeiro é... Então, você acha então que tem... Deixa eu entender. Às vezes eu me sinto meio mentiroso. O que é pra você, tá entendendo? Eu me sinto meio mentiroso na questão de estudar muito, assim, eu me questiono disso, sabe? Certo. Tipo de... Eu tô estudando muito, mas eu sei do meu limite, eu sei do meu natural, entendeu? Você acha que os alvos das pessoas deviam mudar, por exemplo? Quer dizer, elas deviam ter outros parâmetros na hora de estudar um instrumento? Eu acho que o parâmetro é de dar o seu melhor na hora que você vai fazer qualquer coisa, né? Sim. Eu acho que isso é o... Eu acho que isso é o mínimo, né? Tá. Mas isso não pode ser relativo? Se uma pessoa dizer assim, bicho, mas eu dou o melhor que eu posso e eu não saio do lugar. O que você diz pra um cara desse? Você tem um monte de aluno. Eu tô tentando. Eu lembro que o Altamiro Carrilho falou o seguinte... tocar flauta é uma questão de estudar. Eu estudo, por exemplo, faz 85 anos. É verdade. Ele tocava flauta desde os 5, né? Então é uma coisa pra talvez a gente conseguir ver o resultado, acho que é isso. Assis de Brasilândia, Tocantins, mandando abraço. Albert Félix de Contagem. Que legal. Silvério de Paracatu. Queria que você botasse aí a mensagem anterior que eu pulei. Aqui, ó. Herbert de Campinas. Toca Abismo de Gerações. Nossa. Eu vou cantar mais grave porque ela vai ter que lembrar. Eu tenho a leve impressão de que as coisas um dia vão melhorar, porque do jeito que estão não suporto, não podem continuar. Quando ele é sim, eu sou não. Se ele é certeza, eu sei lá. Entre nós se abrindo o abismo vai das gerações. Já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar. Eu tô legal, pode crer. Dá um tempo que a vida vai rolar. Sou Fluminense, ele é Flá. Na verdade eu sou Ponte Preta, ele é Corinthians. Eu sou Conversa, ele é Plá. Entre nós se abrindo o abismo vai das gerações. Por isso Deus tem que ser pra nós ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Por isso Deus tem que ser pra nós ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro
nos traz a paz, abismos nunca mais, abismos nunca mais, abismos nunca mais. Então, até o erro é verdadeiro, né? Alguém falou uma vez que... A maior alegria é conseguir ouvir coisas que eu não ouvia antes. Agora eu consigo ouvir a quinta aumentada. Não, quinta aqui. Isso é um negócio louco. Acho que tem uns presentes de Deus, assim, né? Que com o tempo você vai começando a ouvir uns... identificar, né? Márcio Morales de Brasília. João, não largue o violão, mas toque mais guitarra. Foi muito legal. Falei? Esse é o conselho? Obrigado, meu amigo. Já tocamos aqui. O Felipe ainda canta Grandioso És Tu. Meu Deus, você lembra alguma coisa? Eu não lembro. Gente, o pessoal conhece o Felipe há 5 anos, 6, 7, 10 anos. O Felipe vai fazer 25, vai casar uma vez. O Eber Diniz de Campinas? Eu não sei. Se for o Eber Diniz, confirma aí, mano. É o Eber da IBCU. Ah, é? Eber Diniz, eu tô achando que é. Então tá. Vamos tocar uma aqui do Pixinguinha? Vamos, se eu errar a harmonia. Vamos lá. Se errar vai ser um erro verdadeiro, como você falou. É verdade. Meu coração não sei porquê bate feliz quando te ver. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Meu coração não sei porquê bate feliz quando te ver. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Se tu soubesses como eu sou tão carinhoso, muito, muito que eu te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que eu te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem.
Sabe uma história interessante que eu fiquei sabendo? Que o Pixinguinha levava a mulher dele até a porta de uma igreja e ela assistiu o culto e o pastor nunca deixou ele entrar para tocar e nada. Ele deixava ela na porta da igreja e ia buscar no final do culto. E o pastor não deixava ele tocar na igreja. Vocês me contaram, essa história é verídica. Porque ele tocava saxofone e o pastor achava que o saxofone era um instrumento sensual demais para ser usado num culto. Inclusive, uma semana alguém me mandou uma coisa também dizendo que um escritor famoso, eu não vou falar o nome dele, mas um teólogo famoso, disse que certos instrumentos não deveriam ser usados na adoração. Interessante. Você canta uma música dessa e fica pensando que o Pixinguinha poderia ter frequentado uma igreja, é um negócio triste demais, né? Kleber Borges, do Rio de Janeiro, pergunta: música é sensibilidade. E como ouvinte, não gosto muito do músico muito técnico e sem qualquer emoção. Você acha então também, como ele está dizendo aqui, a emoção conta, não? Totalmente. Porque eu acho que a atitude de estudar é uma e a atitude de tocar é outra. Então eu acho que o que ele está dizendo vem de encontro com o que eu falei, no sentido de que eu acho que qualquer músico que é muito técnico, ele tem que buscar na hora de tocar o coração. Emoção, tal. A emoção. Fazer aquilo com o coração. Porque é que nem um treino de futebol. Um treino de futebol não é o futebol. Mas o treino de futebol ajuda a jogar melhor. Ajuda a jogar melhor. Mas o jogo, ele não é o treino. Entendi. Entendeu? Mas eu acho que o cara tem que jogar com o coração. Ele tem que ter toda a habilidade técnica, mas o que faz o cara jogar bonito é o amor pelo... Gostei da sua consideração, mano. Interessante o que você falou. Eu também acho que muita técnica só não quer dizer nada. Sim, não quer dizer nada. O Samuel tá falando o seguinte lá do Rio, ó. Já que você mandou uma do Bill Evans, rola uma do Keith Jarrett. Tem alguma coisa? Olha, eu vou falar pra você mesmo. Benny Campinas, sou eu mesmo. Lá. Tá certo, abraço. Eu vou falar pra ele a mesma coisa que os caras... Um aluno chegou pra mim... Ai, Samuca, escuta aí, ó. O aluno chegou pra mim e falou assim: pô, Felipe, eu quero tocar que nem o Oscar Peters. Eu falei: eu também. É o mesmo caso. Agora, a gente tá falando um negócio que... Da emoção em relação à técnica. O cara falou que o cara é muito técnico... Sim, então. Eu concordo totalmente com isso aí. Né? Mas é triste ver também que a associação com isso pode ser alguma coisa que seja um pouquinho mais... fora do comum, já é considerado como seria considerado como um frio, entendeu? Entendi. Eu acho isso terrível, sim. Ó, Márcio Moraes de Brasília, perdão, mano. O músico sem estudo é igual uma criança que ainda não aprendeu a falar, tá perguntando. Sim, eu acho que sim, mas a criança ela aprende a falar imitando o pai, né? Não, tem um detalhe, né? Então, isso é uma comparação que é legal, né, também. Tem uma frase de um jazzista muito legal, do Clark Terry, que ele fala o estudo, né? É imitação, assimilação e inovação. Então, quando a criança ela é pequena, ela não imita o pai, a mãe, e isso traz certos resultados para ela, né? Quando a criança fala pai, ela sabe que o pai vai chegar. Eu acho que a mesma coisa é tocando. Só que você tem que entender depois o que isso significa, entendeu? Não é possível que você vai ficar o resto da vida sem entender aquilo que você está falando. Aquela teoria famosa que diz assim que a música a gente estudar música tem que ser que nem criança. Primeiro aprender a falar, para depois aprender a escrever, a estudar. Isso é verdade? Você acha que isso conta? O que você acabou de falar agora? Eu acho, totalmente. Quer dizer, não adianta você começar estudando se você... Primeiro você aprende de ouvido, aí você aprende o que você tocou e termina tocando de ouvido. Entendi. É o começo e sempre é o ouvido é o que conta. Eu acho que o ouvido é o que conta, né? Agora, é engraçado esse negócio de Pixinguinha, lembrei que você ia falar. Ao mesmo tempo que aconteceu isso, a gente teve a sorte do Bar trabalhar para a igreja, né? Porque esse final de semana na igreja cantaram uma música de Bar e eu fiquei imaginando isso cada domingo, os caras vendo uma obra diferente do Bar. Imagina você sentar todo domingo e ver Você lê um livro sobre Bar, né? Eu li um livro sobre Bar. E aí, o que ele disse? Nossa, foi um negócio bonito que ele disse no final. O que foi? Não, é que ele dedicou a obra inteira para Deus, né? E é muito bonita a história dele. O Amós Ferreira de São Gonçalo está fazendo outra pergunta aqui. A pergunta: a música é a expressão daquilo que vivemos. Se vivemos o amor, cantamos o amor. Se vivemos música, tocamos música. Isso é verdade?
Você concorda com ele? Eu acho que sim, mas a música, como qualquer outro meio de expressão de arte, ela pode ser usada para os meus bens também, né? Para as coisas que eu quero. Não a vez que eu conversei uma vez com um pianista bem famoso de Los Angeles, o Otimaro, eu fiz uma aula com ele. Otimaro Ruiz. E ele falou justamente sobre isso, sobre a questão do coração, assim, né? O que é que você quer passar com a sua arte? Então eu acho que nem sempre todo mundo que está tocando ou está fazendo alguma coisa relativa à arte está querendo ter essa mensagem também, né? Tô entendendo. E eu acho que você percebe isso no cara tocando. Quando ele tá tocando, isso passa, você não tem como percebe esconder. quando o cara tá tocando pra impressionar outro músico, você percebe quando o cara tá tocando pra... Tá. Sem dizer, eu acho que sim, isso é um negócio... Eu acho que os caras, os grandes, são os caras que abriram mão disso. Abriram mão de querer mostrar que toca. Eu acho que você consegue sentir isso no som dos caras. Eu sinto isso toda vez que eu vejo um cara que... incluindo você, né, pai? Meu Deus, ele tá aqui, é meu filho. A gente tem que entender que é meu filho. Felipe, fala sobre a Beatriz que está ligada no programa. Isso é o Rafa, isso é coisa do Rafa. Bia, um beijão pra você. A Beatriz é minha futura nora, que tá noiva do Felipe, do meu filho. Uma coisa que você falou dela que eu achei muito interessante, que desde que você começou a ser músico e a tocar, desde que você conheceu, quer dizer, você é músico há muitos anos já, mas desde que você conheceu a Bia, ela tem te acompanhado em muitos lugares onde você toca, onde você está se apresentando. Você emocionou aqui, a Bia chorou, vai chorar aqui por falar em você aqui. Mas isso é muito bonito, né? Isso é uma busca que demorou muito tempo e de repente, né, acabou. Isso é muito bom. Eu dei risada do Pavarini e tá acontecendo eu tô querendo chorar, mas não vou chorar, porque senão fica 2 caras chorando no ar. Não pode, né? Mas a Bia tem uma coisa interessante. Eu sempre falo que quando ela conheceu você, ela entendeu exatamente o que você faz, a tua vida, a tua luta, né? Porque ser músico não é fácil. Eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque as pessoas... É muito fácil para as pessoas julgarem o músico, é muito fácil para as pessoas apontarem o dedo e dizer esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara... Então eu queria dizer o seguinte, como é que você enfrenta essa coisa de ser cristão e tocar fora? Como é que você tem... O que você não tem encontrado lá fora, o que você tem encontrado lá fora? Qual que é o maior desafio, na tua opinião, para um cara que é músico e que tem essa convicção de que Deus habita no coração dele, de que ele abriu o coração? O que você acha que diante dos outros é importante falar? Primeiro eu vou falar da Beatriz. Sim, por favor. Para começar, já aproveita e já emenda tudo. Foi a Tirza, não, isso é o Rafa, não é você. Minha mulher fez a pergunta, nega, você quer quebrar as pernas do seu filho. A Marilda pergunta, ó, quando... Depois você responde, eu vou falar, deixa essa pergunta aí, Joy. Fala. Não, eu só acho assim, porque eu me emocionei, porque eu sei o quanto hoje é difícil encontrar uma mulher de Deus, né? E uma mulher que vai apoiar você incondicionalmente, tipo... É um negócio muito difícil alguém que vive de arte no Brasil, viver de música no Brasil é um negócio muito complicado. E eu sinto esse apoio incondicional da Bia comigo em tudo, né? Desde que ela me conheceu, que ela não perde nenhuma vez. Todas as vezes que ela pode ir, ela vai me assistir. E eu sinto a companhia dela em tudo. E também nessa questão da vida cristã, né? Juntando com o que você está falando, é o lance de tocar fora. Eu acho que tudo isso é um testemunho de vida, né? Muito. Você tem um relacionamento com alguém, um negócio sério com alguém. Diante das pessoas isso conta muito. Você acha que isso conta muito? Eu acho que conta porque eu acho que muito cara fora não acredita nisso. Já desacreditou do que isso possa acontecer. Sim, muitos dos caras eles não acreditam num amor assim, não acreditam em uma só pessoa, né? Eu conheço vários caras que vivem uma vida dupla assim, né? Tem uma... Nesse meio tem muito, né, filho? Tem nesse muito. Meio que você convive. Tem muito, e é triste, porque você vê um vazio nos caras, assim, nesse sentido, mas ao mesmo tempo existe uma liberdade dos caras não ficarem me azucrinando a vida, sabe? Entendi. E eu também, eu falo na medida do possível, eu posso falar as coisas, mas eu acho que eu vivendo também, eu digo muito também, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. O lance de você ser um cara que se dedica, que tem melhorado como músico, puxando tua sardinha, isso conta como testemunho diante dos caras? Você acha que os caras contam isso também? Quer dizer, o quanto você se dispõe a estar com eles, sim, sendo quem você é. Hoje aconteceu um negócio muito engraçado. Tem um baterista que eu toco com ele há muito tempo, que eu sou eterno devedor, né, pela chance dele me ajudar, o Helder Samara. E tem um menino muito novo lá em Campinas que tá estudando bastante, tá estudando com o Jaime também, que vocês vão ouvir falar dele ainda, que é o João Bueno.
E ele foi tocar no meu lugar nessa terça-feira. Agora eu não pude tocar, ele foi tocar com um quinteto lá, o quarteto de jazz. Aí eu liguei pro Samara, eu falei, Samara, você gostou, cara? Ele falou, sim, Filipenco, aquele jeito dele. Olha, o João é muito bom esse menino. O problema só é que vocês não são crentes, vocês não bebem. Então se bebesse era melhor. Então quer dizer, eu vejo isso aí, assim como o Vinícius também, que é outro cara que toca comigo lá, que é cristão também. Eu vejo isso como testemunho. Isso com certeza fala com os caras, entendeu? Sim. Não é possível que não, assim. Os caras verem assim na gente um zelo com o instrumento, com as coisas e viver uma vida, né, com Deus, uma vida feliz, né? Isso é uma vida feliz, quer dizer, não, a vida com Deus não é só momentos felizes, né, mas é uma vida completa, né? Você vive com Deus, se sempre vai ser felicidade, isso é uma outra questão, né? É, exatamente. A marido pergunta assim pra você, quanto é talento e quanto é suor na evolução de um músico? Eu diria, vamos falar aquela máxima que é 1% de 1% de inspiração e 99% da Mas você é um problema, porque não sou problema isso nenhum. não... Eu gostava dessa frase, mas aí eu olhava em casa e falava, pô, isso não funciona. Não. O Kleber falando, elogiando aqui, pergunta, execução perfeita. Eu já admirava o João Alexandre, mas esse filho toca muito bem. Um abraço pra você, mano. Obrigado. O Carlos Roberto perguntando, Cachoeira, toca alguma coisa aí de harmonia e melodia. Como é que é? Um abraço? Alguma coisa de harmonia? Já tocamos aqui várias vezes. Harmonia e melodia? Harmonia e melodia? O que ele quer saber? Não sei. O que ele quer ouvir aqui, bicha? Vou tocar essa aqui, deixa eu mexer na guitarra. Eu não me arrisco a tocar isso, eu não sei tocar isso. Mas não é tão difícil. Eu vou aprender isso pro meu casamento. Ah, é? Aqui, ó. O violão é melhor, mas... Esse aqui é do Lobo, tá? Esse arranjo do Marco Pereira, não é mesmo, tá? Não tá igual o Marco Pereira de jeito nenhum, mas... É bom. Terrível. Beatriz em homenagem. Faz um dedo aqui que eu não consigo alcançar, então eu vou ter que fazer outro. Não, é totalmente diferente. Pai, você mexeu na afinação pra tocar ela, normalmente você não mexe. Não mexo. Você mexe? Sim, eu posso tocar sem mexer também, mas aí eu tenho que não dar uns dos graves que eu teria, eu não tenho. Quando eu vejo você tocar isso na igreja, você não mexe na afinação. É por conta da guitarra, é isso ou não? Você mexeu? Não, ele tem que mexer mesmo, é a mesma afinação do violão. Cara, a gente vai ter que, infelizmente, nosso papo tá bom, tá vendo? Coisa boa que encerra logo. Vamos pra encerrar, o que você quer fazer pra encerrar aí? 55 minutos de programa, meia hora nunca dá, né?
Quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Hoje foi um papo assim informal, estranho até, porque eu fui mais entrevistado do que entrevistei. Me perguntando sobre a afinação da guitarra. Eu sabia que ele ia fazer isso. O que você quer fazer nas estrelas? Você não... Pode ser, vamos lá. E dó mesmo? Pode ser. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus ilumina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. Até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça eu recebi, e descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor eu senti, a sua imensa graça eu recebi, e descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim. Gente, até quarta-feira que vem, eu nem sei qual que vem, não, perdão. Daqui 15 dias, se Deus permitir, estaremos de volta com mais alguém aqui para bater papo. Sem regra estabelecida, sem tempo, sem tema, sem nada. Só você e nós aqui. Beijão a todo mundo. Tudo Ele é pra mim. Valeu.